Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 10 de março, agora na Espanha, 9 horas e 41 minutos, no Brasil, 5 e 41 da manhã. Gente, eu começo analisando a BTC pelo gráfico semanal. Eu tive que diminuir um pouco o zoom para que as pessoas consigam compreender que cada ciclo ele tem as suas especificidades. Esse ciclo está sendo especificamente mais desafiador porque a gente está lidando com notícias que não podiam ser sequer sonhadas nos sonhos de verão mais férteis dos ciclos passados. Só para contextualizar, né, nas primeiras horas da última sexta-feira, a Casa Branca, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, é, anunciou a criação lá da Reserva Soberana e Estratégica de BTC pela maior economia e jurisdição do planeta. E o que aconteceu? A gente viu o mercado vendendo uma notícia que vai ter um impacto no médio e longo prazo completamente bombástico. Então eu estou aqui no gráfico semanal para ponderar com os senhores que tanto no ciclo, aqui foi a atração parabólica do ciclo de 2017, 2018, aqui foi a atração parabólica do ciclo de 2020, 21. Batemos 64, depois a gente foi buscar 69. Esse ciclo está sendo especificamente mais desafiador porque essa atração parabólica, com essa subida meteórica que está todo mundo esperando, ela basicamente não está acontecendo. A BTC está subindo? Sim, está subindo. Ela está respeitando uma canaleta virtual de alta, mas ela não está entregando aquele pump parabólico que todo mundo estava esperando até 200 e tantos mil, ou 190 mil, ou se o ciclo durar até o comecinho de 2026, pode até bater 300 mil. Mas essa pernada, essa atração parabólica aqui, não está rolando. Então, na minha leitura, a BTC pode ficar até mais uma ou duas semanas nesse patamar, lambendo aqui a base da canaleta, para depois começar a iniciar uma subida para o estresse dessa canaleta. Pode bater em 130, 150, voltar, ceder, retornar para 120, criando novamente esse sentimento espraiado de desânimo, de descrença. Se a gente olhar para um ano atrás, exatamente um ano atrás, olha onde a gente está neste presente momento. A gente está no medo extremo, com a BTC cotada neste presente momento a 82.020 dólares. A gente está no medo extremo, o índice do medo da ganância voltou para 17. E há exatamente um ano atrás, exatamente em março de 2024, a gente estava na ganância extrema. Olha aqui, isso, eu estou mostrando esse gráfico para vocês ponderarem a bizarrice do atual cenário e sentimento do mercado. Há exatamente um ano atrás, a gente estava na ganância extrema, com o índice do medo da ganância ostentando 92 e a BTC cotada num patamar 20% menor, a 73777. Então eu vou repetir. Só para vocês colocarem em perspectiva o que está acontecendo e o tamanho da bizarrice desse que é esse atual sentimento do mercado. Há exatamente um ano atrás, em março de 2024, a BTC estava cotada a 73777. O índice do medo e da ganância estava ostentando 92 e hoje, em março de 2025, há exatamente 3, 4 dias atrás, o Donald Trump assinou a criação de a ordem executiva determinando a criação de uma reserva estratégica de BTC, e o índice do medo e da ganância está no medo extremo e a BTC está com uma cotação 20% maior daquela que proporcionou a ganância extrema em março de 2024, cotada a 82.020 dólares nesse momento. Vocês precisam diminuir o zoom e entender o que está acontecendo. Eu já vou falar dos fatos
E eu já vou antecipar para os senhores uma fenomenologia que está acontecendo. As pessoas não deram muita importância para essa notícia que saiu no final da sexta-feira, mas que foi replicada por diversos provedores de informações criptográficas e econômicas. A partir de agora, bancos norte-americanos podem fazer stake de ETH on-chain, ou seja, diretamente na rede, e prover esse tipo de rendimento para os seus clientes. A participação do sistema bancário norte-americano no sistema de validação Proof of Stake on-chain da Web3 vai começar a alterar o centro gravitacional de recursos em direção ao Web3. As pessoas não estão entendendo a grandiosidade que é a regulamentação e a própria adoção de criptoativos pelo tesouro da maior jurisdição e economia do mundo e todos os efeitos que isso tem no médio e no longo prazo. As pessoas não, elas basicamente, elas estão reagindo de forma como manada, sem raciocinar sobre o que está acontecendo. Se a gente olhar em perspectiva, por isso que eu falo, a gente no curto prazo pode até experimentar alguma volatilidade, exatamente como eu estava analisando. Agora a gente está travado aqui no patamar da base da banda de VWAP mensal. No gráfico semanal, é inegável que a BTC ela não está entregando aquele pump espasmódico que ela entregou nos ciclos de 2017, 2018 e 2021. E eu nem acho que isso vai acontecer, porque o padrão comportamental de ativos geridos por Wall Street, por assim dizer, porque agora a MicroStrategy já tem quase 5% tá indo para mais de 3, 4% de todas as BTCs em circulação. Está indo para mais de 200 mil BTCs já adquiridas por um comprador institucional. A BlackRock já tem mais de 5% de todas as BTCs, os ETFs, né, de BTC no mercado à vista de Wall Street, liderados pela BlackRock, já tem mais de 5% de todas as BTCs. Então, ativos geridos por Wall Street, eles não se comportam dessa maneira. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa visão romântica das trações parabólicas talvez tenha acabado. Só que isso não muda o fato de que há uma tsunami de recursos em direção ao Web3, às altcoins. Em que pese a gente não ostentar mais esse tipo de movimentação, os gráficos vão ficar cada vez mais parecidos com os gráficos de uma Nasdaq, de Wall Street, de um S&P 500. Um S&P 500 não se move dessa maneira. Não sai de 3.700 dólares em basicamente poucos meses, 3 meses, avança para 64 mil. Que foi o que aconteceu com a BTC no último ciclo. É isso que eu quero que vocês entendam. Tanta gente queria a chegada de Wall Street, tanta gente queria os ETFs de BTC, tanta gente queria os ETFs de ETH, agora está na mesa, no forno, o ETF de XRP, da Solana. E só que a chegada de trilhões de dólares nesse mercado tem o condão de aproximar o padrão movimentacional desse mercado do padrão movimentacional de um S&P 500, de uma Nasdaq, que não se move mais assim. Talvez isso aqui tenha sido verdadeiros sonhos de verão que alguns surfaram, outros não surfaram, mas agora o fato é que a tsunami de recursos vai chegar, e está chegando, mas não vai ser assim, parabólico. Vai ser assim como está sendo agora nesse ciclo. Com ondas. Agora eu vou botar no gráfico da Nasdaq para vocês entenderem o que eu estou falando. A Nasdaq sobe como a BTC está subindo nesse ciclo, em ondas. Mas sobe. Então vocês precisam entender que em todos os ciclos acontece a mesma coisa.
E num primeiro momento a BTC sobe, num segundo momento as altcoins começam a performar muito bem, inclusive cotadas em BTC. É isso que está em vias de acontecer. Pode ser que a gente não entregue aquela paulada espasmódica em direção ao target final desse ciclo, que está lá em 200, 300 mil dólares. Provavelmente a BTC vai bater algo acima de 240 mil dólares. Mas vocês podem ter certeza que as altcoins estão criminosamente subavaliadas. Vocês precisam entender a grandeza de que é essa atual oportunidade. Eu insisto com os senhores. O fluxo de dados e riquezas em nível planetário começa a iniciar essa migração de forças computacionais centralizadas rodando em grandes clouds do Vale do Silício para forças computacionais descentralizadas. Tem outro fato relevante que eu vou tratar, que é a AI, a DeepSeek, que ofertou o R1, o DeepSeek R1, que é um código aberto, agora começa a rodar numa matriz descentralizada, que é a Cava. Já vou falar disso. Isso é só o começo, gente. Por que vocês acham que toda essa força computacional do Vale do Silício vale 20 e tantos trilhões? Porque basicamente há dados e riquezas trafegando naquela matriz centralizada de processamento de dados que justificam esse valor. Só que agora, eu vou falar dos fatos, a gente começa a perceber que essa matriz do Vale do Silício, com grandes clouds e forças computacionais centralizadas, começam a migrar para um mainstream descentralizado. Então agora a Cava revelou que já está rodando o DeepSeek R1. A Cava, para quem não sabe, é uma grande solução de camada 1, criada a partir da solução de camada 0 Atom Cosmos, responde muito bem às demandas de escalabilidade, tem uma latência que aproxima ela muito da Web 2, ou seja, só que as coisas começam a acontecer, só que é como a demanda pelas altcoins e pelo mundo cripto é como ali você tentar represar um curso de água. Em algum momento a porteira vai explodir e vocês precisam estar embarcados nas melhores altcoins. Por isso que eu volto e insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, Def AI, RWA. RWA, gente, a gente pode amanhecer nos próximos dias com o Scott Bessent, o secretário do Tesouro norte-americano, tokenizando não, emitindo Treasuries, Bonds, T-Bills, que são títulos do mercado obrigacionista norte-americano, diretamente na rede ETH, como token ERC20. Não, isso não seria uma tokenização, isso seria a emissão nativa de um título do mercado obrigacionista norte-americano, direto pela Secretaria do Tesouro, numa rede ETH, como o token ERC20, ou numa rede Tron como o token TRC20. O que a BlackRock está fazendo nesse mercado obrigacionista é embrulhando e tokenizando. Pelas palavras do Scott Bessent, eles podem a qualquer momento emitir o próprio título on-chain. Aí, meus amigos, vocês veriam a maior cunhagem de stablecoins da história. E eles já estão tratando as stablecoins como um instrumento de manutenção da hegemonia do dólar norte-americano em nível global. Vocês precisam entender a grandeza desse movimento. E na seara fática, Bitcoin cai para 80 mil, enquanto a ETH cai para abaixo de 2 mil dólares, mais de 600 milhões de dólares em liquidação forçada. Isso está criando uma nova pressão para os super alavancados no sentido short, porque a garantia deles basicamente está indo para 3 bi de dólares.
o mercado vai tomar esse colateral na mão grande. Escutem o que eu estou falando. Ainda nos fatos, a Thorchain agora está sendo acusada. A Thorchain, para quem não sabe, é um protocolo cross-chain em que você pode fazer o swap, transformar a ETH nativa da rede Ethereum para BTC nativa da rede BTC, ou seja, você pode teletransportar um ativo como ETH da rede Ethereum ERC20 direto para BTC, na blockchain da BTC, um SegWit 2, por exemplo, sem nenhuma confiança a terceiro. Então é o protocolo cross-chain mais robusto da indústria hoje, e eles estão sendo acusados de terem permitido que o grupo Lazarus da Coreia do Norte basicamente usassem essas liquidity pools multi-chains, porque funciona assim: se eu tenho ETH e quero trocar por BTC nativa da blockchain da BTC, sem passar por uma CeFi, sem passar por uma Binance, que é isso que os hackers fizeram, porque se eles depositassem as ETHs hackeadas, drenadas da Bybit para a Binance ia lá e bloqueava. Então o que eles fizeram? Eles usaram um protocolo sem confiança a terceiro, cross-chain. Eles basicamente fizeram uso da liquidity pool da Thorchain, trocaram ETH na liquidity pool multi-chain por Rune, de Rune trocaram por BTC na SegWit 2. Foi isso que eles fizeram. A Thorchain agora está sendo acusada de não ter feito um fork na rede para bloquear as ETHs, mais de 1,4 bilhão de dólares em ETH drenado da Bybit. A Thorchain chegou a ganhar mais de 5 milhões de dólares em comissão nessas operações do grupo Lazarus na sua rede. Só que o tom que a comunidade usou contra a Thorchain foi subindo de nível e a Thorchain resolveu contra-atacar. Agora, os devs da Thorchain pontuaram que não foi só os nodes desse protocolo Liquidity Pool Multi-Chain que processou essas transações. Eles basicamente lembraram que os nós da rede ETH e os mineradores de BTC também processaram as transações. E ele também lembrou que o senhor Vitalik Buterin, quando teve as 3,4 milhões de Ethers drenados, hackeados lá no longínquo ano de 2016, quando a ETH e o mainnet da Ethereum foi lançado, para quem não sabe, houve um grande fork realizado logo após o lançamento do mainnet da Ethereum, porque a Ethereum foi hackeada em 3,4 milhões de Ethers, que eram comandados por uma DAO, um smart contract, que tinha um bug. E aí os hackers se aproveitaram dessa vulnerabilidade, desse bug, e drenaram 3,4 milhões de Ethers dessa DAO, que era a vitrine, né? A menina dos olhos de ouro da ETH, para dizer, nós rodamos smart contracts e criamos essa DAO para gerir essas milhões de ETHs, e foram drenadas. O Vitalik Buterin não pensou duas vezes, fez um fork na rede, criou a Ethereum Classic. A Ethereum Classic nasceu desse fork, ultimado em razão desse hackeamento. E aí, agora que estão subindo o tom contra os devs da Thorchain, a Thorchain perguntou pro Vitalik por que ele não fez um fork na ETH agora? Por que o fork teria que ser feito pela Thorchain? Por que o fork não foi feito pela ETH, já que os ativos drenados foi basicamente Ether da Bybit? Então, é muito fácil agora colocar a culpa na Thorchain, porque qualquer protocolo de piscinas multi-chains poderia ser usado. Só que os hackers escolheram a Thorchain. E a Thorchain não tinha nenhuma obrigação de fazer um fork, porque é um protocolo sem confiança a terceiros, rodando por meio de validadores Proof of Stake de piscinas cross-chain sem confiança a terceiros. Então, da mesma maneira que a Thorchain não tinha nenhuma obrigação de fazer o fork, a ETH também não tinha obrigação de fazer o fork, como não fez.
Mas lá num passado um pouco longínquo, porque 2016 para o mundo cripto é como se fosse outra era geológica, o Vitalik fez o fork, porque os ETHs drenados eram dele, da Ethereum Foundation. E ele não deixou barato, bifurcou a rede em duas, criou a Ethereum Classic, que ficou com o consenso Proof of Work, criou a Ethereum que a gente conhece hoje, que na época também ficou com consenso Proof of Work, depois que a Ethereum promoveria a merge, que foi a fusão dos dois consensos, o Proof of Work com o Proof of Stake, e num ato subsequente criou a bomba de dificuldade que inviabilizou o consenso Proof of Work, deixando a rede Proof of Stake. Ou seja, muita gente acha que o consenso Proof of Work da Ethereum foi extinto. Não foi. Foi inviabilizado com uma bomba de dificuldade que elevou o patamar de dificuldade do consenso Proof of Work, que ainda existe, para um patamar infinitesimal. Agora, o tom que os devs da Ethereum assumiram contra a Thorchain foi tão agressivo que agora os devs da Thorchain estão indo para a rede dizer que o senhor Vitalik Buterin está pregando moral de cueca. Na verdade, de cueca não, de bunda de fora, porque eles fizeram um fork e foi uma bizarrice, porque na época, e eu tava muito... eu era um participante, ainda sou, mas na época eu participava das discussões no antigo Twitter envolvendo esse fork, e na época o Vitalik Buterin foi acusado de advogar contra a descentralização, que ele tinha que assumir a perda, porque descentralização é isso, ninguém poder interferir no que acontece de forma descentralizada nas redes. E aí agora ficar acusando a Thorchain dessa suposta obrigatoriedade de fazer o fork, então os devs da Thorchain pontuaram os nós que permitiram toda essa migração de ETH para BTC, da rede ERC20 para SegWit 2, foram também confirmados pela rede Ethereum no consenso novo Proof of Stake, foram confirmados pelos mineradores de BTC no consenso Proof of Work e foram confirmados pelos validadores das pools, das liquidity pools, cross-chain da Thorchain. Então não foi só a Thorchain. Então é preciso deixar claro que há alguns atores do mundo cripto hoje que já fizeram coisas no passado que eles não podem mais fazer hoje, que supostamente lhes dão o direito, em razão do tamanho da indústria que eles criaram, principalmente a Ethereum, que virou uma indústria trilionária. Eles agora se acham no direito de falar coisas ou de censurar coisas, mas eles esquecem que o passadozinho deles, principalmente o senhor Vitalik Buterin, que foi o grande mentor do fork de 2016, que bifurcou a Ethereum em duas, Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje, ele não tem moral para falar disso. Não tem moral para falar disso. Ainda nos fatos, Donald Trump se recusa a descartar e se recusa e basicamente minimiza uma eventual recessão causada pela sua guerra tarifária. Basicamente o Trump está dizendo o seguinte: a América tem muito a ganhar e pouco a perder. Há um período de transição, uma dor que talvez a gente deve suportar, ele se referindo à possibilidade de recessão em razão da guerra tarifária, mas que a América é grande demais. Há um período de dor, mas que no médio e longo prazo vai ser ótimo para os americanos. O Donald Trump está convicto de que essa guerra tarifária no médio e longo prazo será benéfico para os Estados Unidos. E o Canadá vai substituir o premier Justin Trudeau pelo ex-banqueiro central do Canadá, Mark Carney, que já mandou um duro recado para o Donald Trump. Não ousem mexer com o Canadá. Essa guerra tarifária será respondida na mesma intensidade, para dizer o mínimo. Ele diz que o Canadá é grande demais e que pode buscar novos parceiros comerciais. Não ouse me chamar de governador, como o Trump fez com o Trudeau, porque o Canadá não é e nunca será o 51º estado norte-americano, e o Elon Musk pediu que os Estados Unidos abandonem imediatamente a OTAN e parem de mandar dinheiro para bancar a defesa europeia.
Segundo Elon Musk, a Europa tem que cuidar da sua própria defesa, cuidar das suas tropas. Os americanos não têm obrigação nenhuma de bancar a segurança da Europa e Israel cortou o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. É um movimento que, nos últimos cortes de eletricidade de Israel em desfavor da faixa de Gaza, é um movimento que antecedia bombardeios. Como durante essa trégua entre o Hamas e Israel entrou muito combustível na faixa de Gaza, alguns analistas estão reportando que Israel vai bombardear o depósito de combustível do Hamas nas próximas horas. Enfim, ainda existem 2,3 milhões de palestinos na faixa de Gaza. Nessa época do ano lá, o frio é intenso. Com o corte da eletricidade, a coisa fica muito mais dramática, então a gente pode esperar que Israel bombardeie a faixa de Gaza novamente nas próximas horas. Enfim, gente, é triste essa situação. A BTC, neste momento, está estressando a MM200, mas lá no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente está travado exatamente na base da banda de VWAP mensal. Não se esqueçam que há exatamente um ano atrás, em março de 2024, o índice do medo e da ganância estava em 92, ou seja, ganância extrema, e a cotação da BTC estava em 73777, ou seja, 20% abaixo da cotação atual. Hoje, em março de 2025, a BTC está cotada a exatamente 81.473, com o índice do medo e da ganância indo de novo, tá no medo extremo, de repente visitando até o medo extremado dos últimos dias, que chegou a bater 10 pontos, que foi o mínimo do medo extremado dos últimos 36 meses. Ou seja, com a criação da reserva soberana estratégica de BTC pela maior economia e jurisdição do mundo, se alguém me dissesse há um ano atrás que o Donald Trump já teria assinado a criação da reserva estratégica, a BTC estaria quase 20% acima da cotação de março do ano passado, e o índice do medo e da ganância estaria em 17 caindo, eu não acreditaria. Vocês precisam diminuir o zoom, vocês precisam dar o unfollow em subprotozoários minerais, porque o que vem por aí, meus amigos, não é brincadeira. Eu sei que o mundo cripto tem esses expurgos, esses rescaldos para eliminar os mãos de alface e minerais que precisam ser eliminados, mas aí vocês podem ter certeza que mercados multitrilionários não se comportam mais como se comportavam no passado, com aquelas pauladas espasmódicas, como aqui, ó, em 2020, 2021, ou aqui em 2017, 2018. Basicamente, os mercados vão se comportar muito mais como S&P 500 e Nasdaq do que como se comportavam em 2020, 2021 ou 2017, 2018. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, ADA, Solana, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.